Falou. Sem contar o final do dia, agora são 8h30 mais ou menos. Oi. Achou? Oi. Que da hora. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rolê aleatório aqui em Roma, encontrei Alessandro do Rio de Janeiro, veio fotografar casamentos aqui na Itália e vamos aproveitar, conhecer o trabalho dele, conhecer também o Rio de Janeiro. Ele é do Rio, eu não conheço nada do Rio de Janeiro, tem um monte de curiosidades, muita pergunta para ele e a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui. Alessandro, seja bem-vindo ao podcast de Fotógrafo para Fotógrafo. Esse podcast ele é originário de um congresso de fotografia, congresso de fotógrafo para fotógrafo. Temos nosso amigo Patrick, que é o meu parceiro de podcast, hoje não pôde estar aqui, não quis colocar a mão no bolso. Tem o nosso amigo Marcelo também, que é o nosso cinegrafista, estou fazendo seu papel, depois vai me pagar essa parte aí, vou cobrar tudo em juros. Vai ter que deixar o cachê. Vai ter que deixar o cachê. Vou deixar aqui já os patrocinadores do nosso podcast. Hoje, nossos patrocinadores são a Requinte Cardenação, Requinte Cardenadora. Temos também o Pedro Filho Visagismo, é o que cuida da aparência, que dá uma estudada na sua aparência e melhora. Eu era muito mais feio, hoje estou menos feio. Ih, tô precisando conversar com esse cara então, hein? É o Pedro Filho Visagista. Faz uma ligação de vídeo para ele, olha para você e fala assim, ó, cara, precisa fazer isso aí, você fazer isso aí vai dar bom. E dá bom mesmo, é bom, muito da hora. Esse é aquele trabalho que a pessoa ele mede, tira as medidas do seu rosto e vê qual a barba e o corte de cabelo ideal para você? Isso mesmo. Nossa, isso é sensacional. Eu não tinha barba, nunca usei barba, e aí ele falou assim, ó, deixa a barba, porque ele vai alongar o seu cabelo também, era diferente, né? Vai alongar um pouco o seu rosto, vai ficar menos gordinho, na verdade. E aí a gente, ou academia ou visagismo, escolheu visagismo, hein? Temos também a Telefoto, que é uma das nossas patrocinadoras. E é isso. Seja bem-vindo ao podcast, se apresente ao pessoal. Prazerzaço estar aqui, poder gravar esse podcast nesse cenário lindo, cara. Pô, é o Coliseu, cara. Quantos anos de história tem isso aqui, né? Mas aproveitando, eu sou o Alessandro, fotógrafo do Rio de Janeiro, fotógrafo especializado em casamentos. Só faço casamentos hoje. E a gente está aqui, né, em Roma, e a gente fez uns trabalhos em Puglia, né, que é lá para a parte sudeste, né, da Itália, a parte sul da Itália. E, cara, isso aqui é muito novo para mim, né? Primeira vez que eu saio do Brasil para fazer um casamento e um material. E sensacional, cara, um prazerzaço estar aqui. Então, o legal que aqui é por regiões, né? Cada região tem sua particularidade. Uma cultura diferente, cada pontinho, né? Isso é interessante, a beça. Aqui em Roma é tudo misturado, a Europa inteira está em Roma. É calor que ninguém... Lá no Rio faz tanto calor assim. Então, a temperatura é mais elevada, só que lá tem umidade no ar. Então você anda na rua tranquilo. Aqui é seco, o ar é seco. Então você anda, soa a beça, é diferente a beça. Não, você toma um banho, vai ter noção, você toma um banho, você saiu em 2 esquinas, você tá suando e não tem ventilação. Não, é coisa de doido. De 11 a 4 da tarde não dá pra sair, cara. É terrível, é muito sol, muito calor. Sem contar o final do dia, agora são 8h30 mais ou menos. Oi. Achou? Oi. Que da hora! Esse rolê é mais da hora. Esse aí você tem que botar aquela parte preta e branca e a pessoa passar. Não, eu tinha que colocar ela, se eu não tivesse olhado pra ela, tinha ficado melhor ainda. Que louco, que bom demais. Engraçado. Então, Alessandro, tenho muitas dúvidas sobre o Rio de Janeiro. A gente até estava conversando no off aqui. Vi seu trabalho, achei muito legal. Você não tem tanto tempo de fotografia e já absorveu muito. E você absorveu muito rápido. Eu tenho 13 anos de fotografia e
estudei muito e acho que eu ainda não cheguei na fotografia tão bonita igual a sua. Obrigado, cara. Fico feliz. Na verdade, eu tenho 10 anos de fotografia, só que a minha empresa em si só tem 3. Já tem 3 anos. É bem recente. Eu saí do MEI não tem muito tempo, migrando, né, para a LTDA, que são os tipos de CNPJ lá no Brasil, né? Mas meu processo foi um processo bem trabalhoso, né? Eu foquei muito em como melhorar minha fotografia muito rápido e foi assim que fluiu, cara. Para eu contar um pouquinho da minha história aqui para o pessoal ter uma ideia, né? No início eu não imaginava trabalhar com fotografia, né? Não era o que eu imaginava de cara. Eu trabalhava na época num pet shop do meu primo, né? Isso eu tinha 17 anos e eu tinha uma namorada e, cara, quando a gente namora a gente quer gastar dinheiro, a gente quer sair, quer levar a namorada num lugar bacana e num pet shop, quando você é um atendente, você ganha pouco. Então eu queria ganhar uma renda a mais. E eu tinha uns amigos que já trabalhavam com fotografia. Então eu cheguei para eles e falei, pô, cara, será que eu não consigo ir para aprender, ver como que funcionam os eventos, né? Aprender um pouquinho, eu posso fazer esses trabalhos de graça e quando eu aprender e agregar alguma coisa dentro do estúdio, a gente combina alguma coisa, um valorzinho mais baixo, só para eu conseguir ter uma renda extra. E assim foi, aceitaram, me levaram e era um estúdio que o estúdio funciona até hoje, tá? Eles trabalham com todos os tipos de evento, casamento, 15 anos, infantil, batizado, tudo que tem de fotografia eles fazem. Isso para mim foi muito bom porque eu aprendi, cada tipo de evento tem certo nível que você precisa ter de aprendizado, né? Casamento geralmente mais luz do dia, 15 anos um lugar mais fechado que você utiliza mais flash, aí você tem o batismo ali que é dentro da igreja que você acaba aprendendo as coisas da igreja também, lugar mais fechado. Então cada tipo de evento tem sua peculiaridade. E eu fui aprendendo tudo isso e foi muito rápido, né? São mais empresas ou são normalmente pessoas, são fotógrafos que trabalham por conta própria, mas sem empresas? Ou lá normalmente são sempre, a maioria são as empresas? No Rio você tem muitos fotógrafos que trabalham por conta própria, mas você também tem alguns estúdios. Os estúdios geralmente eles vendem de tudo, né? Quando o fotógrafo é por conta própria, geralmente ele é uma área mais específica, né? E você também tem muito no Rio freelancer, pessoas que trabalham para todos os outros fotógrafos, outros estúdios, ele trabalha com todo mundo. Tem muito, né? Fotógrafo lá? Tem muito fotógrafo no Rio. Já ouviu falar que lá na nossa região lá é assim, eles falam, se jogar uma pedra no cachorro e errar, acerta um fotógrafo. Lá é assim também? Cara, então, eu participo de um grupo de fotógrafos do Rio de Janeiro, né? E esse grupo ele tem mais de 400 fotógrafos. Você mora na capital? Moro capital. Eu moro na minha rua, eu tenho a vista do Cristo Redentor, né? Então é bem ali capitalzona mesmo. Cara, Rio é muito lindo, é muito bonito demais. E tem muito fotógrafo. E aí você, a partir desse início dessas empresas, você resolveu trabalhar por conta própria? Foi um processo, né? Eu comecei a trabalhar lá durante os finais de semana com o estúdio e eles começaram a gostar de mim e eles me chamaram para trabalhar dentro do estúdio para aprender a editar. E aí foi o meu pontapé inicial. Eu aprendi a editar e aprendi a fotografar. E eu fiquei lá por 4 anos, se não me engano 5 anos, até que eu percebi que eu não tinha mais para onde crescer. Eu já estava no teto dentro do estúdio. E eu sempre visei mais. Eu nunca me contentei com pouco, né? Então foi quando eu falei, cara, eu vou comprar meu próprio equipamento que eu usava do estúdio. E aí foi quando iniciou minha jornada carreira solo, né? Eu comecei a fazer freela, que é freelance para outros fotógrafos. E assim eu conheci fotógrafos sensacionais, fotógrafos bem famosos no Rio, que me ensinaram mais coisa. E meu aprendizado sempre foi com outras pessoas, né? Eu vi outras pessoas fazendo outras coisas e aí eu começava a estudar o porquê que a pessoa faz isso. E eu fui absorvendo um pouco de cada pessoa até que eu cheguei no meu estilo hoje de fotografia. Que o meu estilo hoje foi uma mistura do que eu fui pegando e eu fui implementando algumas coisas mais joviais, né? Eu sou jovem, então eu observo muito o que o jovem gosta hoje. E meus casais geralmente são jovens. Eles estão ali na faixa dos 20 aos 35 anos e eles gostam dessa coisa mais jovem. Aquela foto às vezes um pouquinho mais borrada, um pouquinho mais com grão, um pouquinho mais torta, que antigamente tu fazia uma foto torta, cara, o fotógrafo tá com a pedra. Chama de modinha. Na verdade são tendências, né? Você segue uma tendência. Sim, e são coisas que viralizam hoje em dia. E para mim esse foi o meu boom, porque quando eu comecei a fazer esse estilo de fotografia, muitas pessoas começaram a querer fechar comigo. Você se inspirou em alguém?
eu tenho uma referência muito grande para mim, que é o Rodolfo Santos. Rodolfo Santos, ele faz esse tipo de fotografia? Faz esse tipo de fotografia. Faz tempo que eu não acompanho o trabalho dele. Foto tortinha, foto com o primeiro plano desfocado, né? Focando mais no fundo, mostrando mais paisagem, um grãozinho, às vezes uma foto mais tremida com flash. Ele faz muito desse estilo e, cara, eu admiro ele, cara. Inclusive, eu acho que você tem que mandar uma mensagem para ele. Vou mandar, tentar trazer ele pro seu podcast. Tentar combinar com ele. Eu achei o trabalho dele lindo e o que mais destacou é que ele, nas fotografias que eu mais gostei dele, foi a grande angular que ele usava e fazia principalmente a noiva, com um vestido bem longo. Sim. Eu achava aquilo lá maravilhoso. Assim, eu preciso comprar uma grande angular para fazer essa fotografia. Não comprei até hoje, mas ainda vou comprar ainda. Especializar também, porque eu tenho certeza que as noivas amam, né? O vestido, né, que elas alugaram, né? Sim, ele tem muito disso de fazer detalhes também, né? Por exemplo, algo que eu trouxe para minha fotografia é que às vezes eu misturo fotos bem fechadas, às vezes só da luz batendo no vestido, mostrando o detalhe do vestido, só esses detalhezinhos que enriquecem o nosso material, né? Se você entrar no meu Instagram e você olhar as publicações, você vai ver muito disso. Às vezes só uma luz batendo em algum lugar, um brilhozinho, uma coisa do tipo, e isso é essa pegada jovial que o pessoal tem gostado bastante. A riqueza de detalhes, né? Não só aquela foto mais clássica que mostra tudo abertão, o casal engessado ali numa pose bem parada. Hoje meu estilo é bem puxado para essa movimento, detalhe, tudo puxado assim para o mais jovem. Mas se eu for te contar assim, o que foi a virada de chave para mim, foi quando eu comecei a fazer muito freela e eu peguei muita coisa dos outros e eu comecei a fazer alguns cursos, né? E eu estudei bastante como que foi o início de alguns fotógrafos famosos. E eu tentei trazer muito isso pra mim. Quem que é a sua referência nesse início, assim? Foi o Rodolfo Santos. Foi minha referência. Eu não conheço a história dele, não. Conheço ele, mas não conheço a história. Se você jogar no YouTube, tem muito vídeo dele contando a história dele de início. Vou deixar pro podcast. Você tem contato dele? Eu tenho o WhatsApp dele. Tem o WhatsApp dele? Mas se quiser, eu te mando lá. Mas ele é receptivo, cara. Se você mandar mensagem pra ele no Instagram... Vou mandar mensagem. Ele mora onde? Cara, eu não sei onde que ele tá morando agora. Porque ele se muda muito, ele faz muita viagem internacional, né? Trabalha com muitos casamentos fora. Eu quero bater um papo com ele. Isso é sensacional. Se tu conseguir... O interessante do podcast é as portas que estão se abrindo, né? Então, eu nunca imaginei, né? São referências para mim, eu estar sentado com grandes fotógrafos, né? Sérgio Nogueira, em Portugal. Sérgio Nogueira, eu fiz uma foto com ele, fiquei todo feliz no Ed Brasil e estava sentado com ele aí há menos de um mês aí, batendo um papo, gente boa pra caramba. O Elton Fugisse também, um grande fotógrafo, né? E é referência também. Tem que assistir lá para você ver as palavras, né? São coisas assim que eu poderia ver num cara no tamanho daquele lá. Tem também fotógrafos, né, que igual você, que pegaram, que absorveram rápido, né? Principalmente essas tendências, né? Então tem muita crítica, né, em relação a tendências. Né? Sim, então, muitas. Depende muito do fotógrafo, né? Que na roda de amigos ali, fala, tendência, foto torta. Foi um pacto, né? Igual tinha a sérpia, né, antigamente, então as pessoas falam, ó, isso vai ser modinha igual a sérpia, essas fotos. Mas não existe uma fotografia, um jeito certo, né? Então, isso é legal a gente... Você tem que pensar também muito no cliente que você quer atingir, né? Hoje, como eu falei, eu trabalho com um público muito jovem, e aí o público muito jovem, ele não é daquelas fotos mais clássicas, ele busca ali aquela coisa mais documental, elegante e essa coisa mais jovial. Então você vai adaptando a sua fotografia para o público que você quer atingir, né? E foi muito do que eu fiz. Aí eu comecei a ver o que o pessoal gosta e eu comecei a fazer muito e aprimorando isso. Acho que a minha publicação mais viralizada é uma publicação inteira de bastante movimento, bastante grão, bastante borrado, é a minha publicação que mais viralizou. Alessandro, Rio de Janeiro, a imagem que sempre parece, né, na mídia. É bala. É bala, é chumbo, bala, assalto, linha vermelha, linha não sei o quê. Isso é igual o pão de queijo de Minas Gerais. O pessoal acha que Minas Gerais é só pão de queijo, esquece do restante, é só uai. Conta pra gente como que é morar no Rio, trabalhar no Rio. É fácil pro fotógrafo? Tem segurança ou é assim mesmo, igual aparece na mídia? O Rio não tem a fama muito boa, né? Eu confesso. É muita comunidade,
umidade, tem esses probleminhas sim. Mas tem bastante evento no Rio, casamento até demais, né? Mas, se eu não me engano, os 3 estados que mais tem casamentos é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que são os mais movimentados para casamentos. Acho que o São Paulo é até mais, porque o estado é bem grande, né? Mas o Rio, ele movimenta bastante, tem casas de festa bem bonitas, né? Agora, sobre região, as casas de festa geralmente são bem localizadas. Óbvio que tem algumas casas de festa que não são tão bem localizadas, mas acabam sendo algumas casas de festa que a gente não trabalha, né? Todas as casas de festa que a gente trabalha são bem localizadas. A gente sempre trabalha em vias principais, né, para chegar nos eventos. Então, eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro, tá? Eu tenho 27 anos, nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. O pessoal do Rio assalta os próprios cariocas, né? Ih, cara, tem isso. Tem isso? Tem isso. Que louco. Imagina eu lá sem conhecer. O problema é que no Rio tem muito daquilo, pessoas de outros estados pagam mais caro, né? Então qualquer coisa que você for fazer lá, o pessoal vai te cobrar mais por você não ser carioca. Ele vai perceber isso pelo sotaque. Tu vai na praia, tu vai alugar uma cadeira pra você sentar, o cara vai te cobrar 3 vezes mais. Que coisa doida. Isso é loucura. Isso é um problema do carioca, não tem a fama muito boa. Carioca às vezes tem a certa fama de ser um pouco pilantra. É jeitinho, né? Jeitinho brasileiro e jeitinho carioca. Mas dependendo da região que você vai, cara, principalmente Zona Sul, eu moro ali na Ilha do Governador, moro no Jardim Guanabara, que é um bairro muito bom também, é perto do Galeão, o Aeroporto Internacional do Rio. São áreas muito boas, áreas bem tranquilas, lugares que você anda na rua com total segurança. Eu ando na minha rua mexendo no celular, é uma área bem policiada. Equipamento nas costas? Equipamento nas costas, ninguém mexe com você. São áreas muito boas, mas óbvio que tem lugares muito ruins, né? Então, se você não é do Rio, eu não recomendo você ir de carro para um lugar que você não conhece tanto, porque ali tem muita comunidade, você pode entrar num lugar ali mais embaçado, né? Mas para evento em si é uma área muito boa. Legal. Uma região muito boa. Os eventos da nossa região são regiões que tem muito casamento ao ar livre, chácaras. No Rio também. No Rio também é assim? No Rio também. No Rio tem muito casamento ao ar livre. Lá, na verdade, são muitas casas de festas com jardins muito grandes, né? Tem casamentos na praia, tem bastante praia, bastante casamento em praia. O pessoal faz bastante casamento no Cristo, né? Casamento no Cristo é bem famoso lá. Top, hein? Eu queria fazer lá. Casamento no Cristo é maneiro. E o maneiro do casamento no Cristo é que é maneiro, mas também é um problema. Que ele é nascer do sol, o casamento. Então, se você vai fazer o make-off da noiva, às vezes, 3 horas antes da cerimônia dela, isso é 2 horas da manhã, né? Então, você madruga para fazer um casamento no Cristo. Mas vale a pena, cara. Você pega aquele nascer do sol, o Cristo grandão, e a cidade do Rio de Janeiro, e o solzinho nascendo, fica lindo. Fica lindo demais. Que legal demais. Acho que é o melhor evento para você fazer no Rio, assim, é o casamento no Cristo. É o que mais chama atenção também. Será que um dia eu chego lá ainda? Chega, com certeza. Chega, com certeza. Pô, lá vou te chamar você pra frira. Você vai esfriar ainda? Não, não faço mais. Não faz mais não? Mas pra mim você faz. Eu pago bem. Podemos negociar. Quanto é o frila na sua região hoje? Vou só entrando em detalhe, né? Você perguntou se eu não faço frila. Às vezes eu troco serviço com as pessoas que trabalham comigo, né? Por exemplo, eu contrato muito frila, mas frilas fixos, pessoas que sempre fazem os meus eventos. Então, às vezes o cara vai ter um evento e ele precisa de uma ajuda, eu ajudo ele, tem essa parceria entre os fotógrafos lá no Rio. Nem todos, né? Tem uns fotógrafos lá que são meio sacanas, mas tem uma certa parceria entre os fotógrafos. Aí acaba fazendo isso. Mas o frila lá no Rio de Janeiro, ele era muito baixo, tá? Ele era muito baixo. Ele era R$500 o frila, e aí ele subiu para 600 e agora o pessoal tá indo para R$700 o frila, né? Tá nessa faixa. E aí depende, se você vai levar drone, uma câmera extra, e tudo isso vai aumentando o valor do frila. Geralmente a galera que trabalha comigo eu pago ali na faixa dos R$700, R$800. Tá? Dá um valor até bom, lá nessa região lá em torno de R$500 a R$600. É que é interior também, né? Sua base é em Minas? Não, minha base é estado de São Paulo, encostadinho em Minas. Algumas regiões ali de São Paulo. Perto de Ribeirão Preto. A gente procurou frila em algumas regiões ali de São Paulo, o pessoal cobrava bem, cara. O pessoal trabalhava ali na faixa dos 1.000, 1.200, mas o pessoal chegava lá no evento com a FX30 também, com a FX30 não, a FX3, os equipamentos já mais altos. Mais alto. Nossa região lá, ela tem uma influência de Minas Gerais. Bastante, tem um sotaque. Que interior? Parece bem interior mesmo. E
é legal para alguns aspectos essa influência, principalmente questão de valores, né? É bem baixo, assim, valores, mas para eventos são mais baixos, né? Então a gente precisa de um bom posicionamento para que você cobre um pouco mais caro. Sim. Pelo contrário da região sul do Brasil, estão em um patamar mais elevado nos valores cobrados, né? Pelo menos com o pessoal que eu conversei. Mas é um lugar bom de morar, é um lugar tranquilo. Eu não fui no Rio ainda, eu quero ir lá, pelo menos para conhecer. Vale a pena, cara. As pessoas têm medo, né, do Rio de Janeiro por conta do que aparece assim em mídia, essas coisas. Mas vale a pena você visitar o Rio. Ele é muito bonito. Você tem pontos turísticos incríveis e vários pontos para fotos sensacionais. Vale a pena você passar um final de semana no Rio. Prego. Isso aí é uma coisa. Tu quer aprender a falar italiano, aprender a falar o prego, já foi metade do italiano. Metade do negócio. O podcast é algo grandioso, né? Assim, a gente vai ter a noção mais pra frente. A gente vai ter noção. É um caminho que é diferente do caminho da fotografia. Ele é um caminho diferente. Eu acho que é um caminho mais curto. Está sendo um caminho mais curto para mim. Então, assim, esse podcast, junto com o congresso que o Patrick fez, né? Teve a capacidade de fazer e foi muito bom. E você vai abrir umas portas pra gente que a gente não sabe onde vai chegar. Então, tá dando os passos, né? Tá caminhando. Vamos ver qual que é o final ali que a gente vai chegar. Vai dar bom com certeza, cara. Eu mesmo, quando eu estava aprendendo muito mais ali na fotografia, querendo saber a história de outros profissionais, eu procurava muito no YouTube. Foi como eu cheguei, inclusive, no Rodolfo Santos nas histórias dele, porque ele tem um canal dele no YouTube. E eu comecei a pesquisar outros fotógrafos no YouTube também. E vendo as histórias das pessoas, eu criei muitos insights. Quer ver um insight incrível que eu peguei que melhorou muito a minha fotografia? Foi quando eu estava vendo o que esse pessoal fez. Eles, no início, eles não vendiam eventos muito bons, né? Eles vendiam eventos mais baixa renda e não que seja ruim o evento baixa renda, mas você quer crescer, você quer ganhar mais, né? Você quer atingir um público que as pessoas te reconheçam. Então, como que eu chegava nesse público? E eu vi muitas pessoas falando sobre editoriais, né? E foi quando eu comecei a fazer editorial como se fosse um casamento real e você divulgar isso, postar isso. E aí as pessoas vê esse material, vão ver que você está fazendo os casamentos bonitos e aí você vai elevar o seu valor, elevar a sua proposta. E as pessoas vão começar a fechar com você eventos melhores. E eu peguei esses insights vendo esses vídeos das histórias dos outros fotógrafos. Então isso é extremamente importante. Vai dar bom, cara, com certeza. É legal, eu acho que a resposta positiva é justamente por causa disso. Porque você pega, não muita coisa, você vai pegar tudo que o fotógrafo te passou, mas alguns pedacinhos, alguma ideia ali você pega. Essa ideia de editorial eu fiz bastante. A partir de 2019, que eu falei assim, eu vou modificar, eu não tinha site, lancei lá alguns casais, investia um pouco, né, porque você tem a locomoção, você tem às vezes um vestido, já cheguei a pagar uma teia e maquiagem, caríssima para noivas, né, mas eu conseguia ter lá um ensaio por semana, em um local por semana, quando a gente está começando, né, eu já era fotógrafo, mas não tinha esse segmento em casamentos, né, então eu não conhecia os locais de ensaios, não conhecia locais de festa, e aí eu comecei a procurar e fiz esses editoriais, né, então arrumava alguém para fazer a maquiagem, arrumava alguém com vestido e era interessante para eles também. E comecei a fazer. E foi assim que comecei a pegar os casamentos melhores, né? Sim. Então é um caminho que às vezes quem está começando não sabe, né? É porque a pessoa que te olha no Instagram, ela não tem a visão de como que você fez para chegar ali. Ela só vê um material bonito, ela só vê um trabalho bonito. E às vezes a pessoa pensa, pô, um casamento desse também fica fácil fotografar. Mas o que o cara fez para chegar até ali? O podcast ele é muito interessante por conta disso, você contar a história da pessoa. Qual foi o desafio que a pessoa teve? Porque você vê só o material bonito na internet, às vezes parece fácil, mas não é, cara.
Você precisa ir atrás das coisas. Na minha vida sempre foi assim. As coisas nunca chegaram até mim. Eu tive que ir atrás delas. Para eu conseguir eventos melhores, eu tive que ir atrás de casamentos melhores. O que eu posso fazer para ter casamentos melhores? O que eu posso fazer para ter casamentos internacionais? Foi a minha ideia, né? Foi sempre pegar algo melhor. Foi vir para a Itália para conseguir um portfólio, para ter mais casamentos fora. Você precisa investir para que você tenha esse retorno, né? E às vezes a pessoa de fora não vê isso. Eu sempre falo, pessoal, que existe o caminho conhecimento e investimento. Se você tiver... Tem muita gente boa e que investe quase nada e aí não consegue um resultado, né? E tem gente que investe bastante com bom conhecimento, entendeu? Então tem que saber investir, né? Vai chegar lá. Deixa eu dar uma conferida porque tá escurecendo, mas tá bonito, hein? Quer trabalhar no Rio, o que eu faço? Para trabalhar no Rio, cara? É. Primeiro, se você não fez nenhum casamento no Rio, eu recomendo que você faça um editorial no Rio para você conseguir primeiro o material lá, né? É o que eu falei. Para você conseguir uma coisa, você tem que ir atrás dela. Fazer primeiro, né? né? Como é que uma pessoa do Rio vai te contratar se você nunca fez nada no Rio? Nunca foi no Rio. Como é que você vai fazer um casamento em Trancoso se você nunca foi para Trancoso? Um exemplo. Trancoso é sensacional, né? É o sonho de muito fotógrafo. Então, eu recomendo você primeiro fazer um editorial, né? E fazer uns anúncios. Eu trabalho muito com anúncio, né? Isso é uma parte legal. Isso é o que eu trabalho muito com anúncio. Eu recomendo para todo mundo fazer anúncio. Seus anúncios funcionam? Muita coisa, cara. Eu comecei com anúncio. Nossa, eu não tinha nossos portfólio. Anúncios não funcionam. Não, meus amigos funcionava há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás. E parece que mudou não sei se lá o Instagram mudou, se as coisas mudaram, a forma de fazer mudou, mas não tem funcionado muito bem. Sim, mas o anúncio é o que eu falo, né? Ele não é um resultado imediato. O anúncio ele é um pessoal muito frio que chega até você. Ele é um pessoal que às vezes ele vai pegar seu orçamento, vai ver o seu material e vai ficar ali te cozinhando por um tempo, vendo o que você está postando, para ele fechar com você daqui a 2, 3 meses. Então ele não é um resultado imediato, ele é um resultado de 3 meses para frente. Então, os 3 primeiros meses, você vai ter prejuízo com o anúncio. Para mim foi assim. Meu início, né, eu não tinha material, porque eu fazia muito freela e eu trabalhava no estúdio. E quando você é freela, né, para o pessoal que talvez não saiba, o freela, o material não é dele, o material é da empresa. Então, você não pode usar nada. Então, como que foi meus primeiros materiais? Eu divulguei através de anúncio, eu paguei para fazer anúncio, com um banco de imagem, né, falando assim, eu procuro casais para fazer ensaio. E aí, eu fiz um ensaio de graça. Através desse ensaio eu consegui fechar casamentos, inclusive o casal desse ensaio fechou o casamento deles comigo, porque gostaram muito do meu trabalho e isso foi sensacional. E é um casal que eu tenho um carinho muito grande, é Júlio e Gabriel, né? Eles são, cara, gente finíssima, sigo eles lá no Instagram, às vezes a gente conversa. E com esse material a gente foi gerando anúncio desde o início. E aí todo mês eu recebo 15 mensagens, 20 mensagens, isso por dia, tá? Por dia. Por mês é umas 100 mensagens. Inclusive eu preciso agora ver uma forma de eu conseguir atender esse pessoal mais rápido, porque é difícil, cara. Nesse tempo que eu tô aqui em Roma, por exemplo, teve gente que eu não consegui responder. Nossa, é muito... porque você tem que fazer as visitas nos locais, né? Tem que responder. Então... E fora o trabalho, que a gente veio para trabalhar também. A gente fez 4 trabalhos aqui em Roma, né? A gente fez o casamento em Puglia e mais 3 ensaios. Então... Muito top, muito top. Mas, por exemplo, se você não quer ir pro Rio fazer um material lá com uma vista icônica, algo que mostre que é o Rio, às vezes você jogar um anúncio para o Rio ajuda muito, né? Mas, por exemplo, você tem a questão de que se você é de outro estado, você já vai ter que jogar um anúncio para o Rio, fazer uma proposta para o Rio, já pensando no custo que você vai ter indo para outros estados. Hoje a gente faz muito casamento em outros estados também, né? Como São Paulo, Minas, a gente já fez no Espírito Santo, e aí a gente acaba fazendo proposta para cada estado. Para cada né? estado é uma proposta diferente. Isso. E quanto está, em média, os casamentos no Rio de Janeiro? Valores? Depende, cara, porque no Rio você tem todos os públicos. Você tem gente que paga pouco, você tem gente que paga mediano ali, você tem gente que paga muito bem. Tem gente com muito dinheiro no Rio de Janeiro. Tem gente com muito dinheiro no Rio. Mas vem muita gente de fora pro Rio de Janeiro também. Eu vou fazer tem destination wedding lá? Bastante? Tem. Tem gente que vem de fora, eu vou fazer um casamento de uma americana que vai lá pro Rio de Janeiro, casar lá e ela é americana. Por quê? Às vezes o noivo tem alguns parentes no Rio e aí ele quer casar aqui. Tem muito casal de fora que vem pro Rio de Janeiro, porque é uma cidade turística, né? Então, esse pessoal já é um pessoal com dinheiro
bem alto. Mas o meu ticket médio, cara, se for para falar assim, é um pessoal ali que está chegando ali numa classe alta já, né? Eu tô ali na parte da fotografia beirando ali os 10 mil, o que eu tô cobrando ali mais ou menos. Mas no Rio você tem fotógrafo que cobra 30. Que legal, isso é bom, hein? Tem os fotógrafos, se quiser eu te mando lá no Instagram custo? deles. Você tem muito isso, né? Eu tô em Roma, pagando em euro, pagando em real o custo do euro. Então hoje eu paguei, não sei o que eu comprei lá, 1,50. 1,50 de euro, né? Não sei se chama 1,50, né? De euro, sei lá. Dá quase 10 reais. Quase 10 reais. Quase 10 reais. Então, normalmente cidades maiores, eles têm um custo maior também. O custo de morar no Rio de Janeiro, de trabalhar no Rio de Janeiro é alto? Eu acho alto o custo para morar lá no Rio de Janeiro, até porque você quer morar num lugar bom. Porque o Rio de Janeiro, ele tem lugares baratos, mas eles são lugares mais perigosos, né? Então você quer segurança. Então você vai optar por regiões mais Zona Sul, uma região ali de Jardim Guanabara, e aí são lugares que você vai ter um custo de vida mais elevado, né? Por exemplo, o meu custo de vida, se eu for botar assim, ali no Rio de Janeiro, descontando empresa, né? Eu pago ali uns 10 mil para viver, né? Meu aluguel ali é 3, aí tem meu carro, aí tem todos os meus custos pessoais, eu miro ali a faixa dos 10 mil. Então você acaba ganhando mais, mas gastando mais também. Sim. Tem essa questão, né? Na nossa região... Mas depende da região que você quer ficar e depende do custo de vida que você quer ter, né? Isso é bem relativo. Tem gente no Rio que é fotógrafo que tem um custo muito maior do que o meu, mas também tem fotógrafo com um custo muito menor do que o meu. Isso é relativo. Favelas do Rio, você vai lá, tá maluco, eu tenho medo disso, cara, eu tenho medo. Mas não tem uma que eles fazem a visita lá? Não, eu não vou, eu sou medroso, eu sou cagão, eu sou cagão demais. Tem as visitas lá, não tá pacificada? Se eu errar uma entrada dentro da favela, não sei nem o que eu faço, eu tenho medo. Tenho medo demais, cara, eu sou muito cagão. Sou muito tem cagão. Tem gente chamando você de cagão, aí eu falei, será que o YouTube vai cortar? Não, eu sou muito cagão. Rapaz, que doido. Eu sou um cara muito curioso. Mas tem as regrinhas, né, que o pessoal, que o carioca acaba sabendo já desde cedo, né? Que é, por exemplo, você errou ali, caiu dentro da favela, baixa os vidros, pisca alerta, acende a luz do salão. Igual quando tu vai passar numa blitz, tu não precisa fazer tudo isso. Favela é a mesma coisa. Na favela o motoqueiro não pode andar de capacete, tem que andar sem. Que doido. Tem umas regrinhas assim, né? Mas eu passo longe, cara, passo longe, eu tenho medo. Se me chamar para algum trabalho que é perto, eu não aceito. Você não vai. Não aceito. Você pergunta antes. Eu sei as regiões ali no Rio, né? Mas, por exemplo, se é um casamento em algum lugar que é perto, eu não aceito. Quer ver um lugar que é um pouco curioso? Esse no casamento no Cristo, quando você desce o Cristo, você tem uma favela perto, né? E aí isso às vezes é um problema, porque quem não sabe, quem é turista, às vezes cai dentro da favela descendo do Cristo. Isso é doideira. Ali é uma favela tranquila, você desce. É uma favela, mas é mais tranquila. É uma favela tranquila. O pessoal bate. Eu passei ali uma vez, cara, cheio de medo, cara. Cheio de medo. Sou muito cagão pra essas coisas. Nossa, eu nem sei, é por isso que a gente nem vai direito. Mas lá onde você mora não tem comunidades, não tem essas coisas? Porque, por exemplo, São Paulo tem comunidade, mas a diferença é que a comunidade é plana, né? Você entra na favela e não sabe o que é uma favela. Diferente do Rio, que é morro. Cara, é um negócio muito louco. Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade enorme de adaptação. Às vezes eu vejo lá guerras, né? Então teve uma reportagem que eu vi, que acho que a Síria parece que estava 10 anos em guerra, 8 anos em guerra, e aí as crianças que nasceram nesse tempo não conhecem a paz. Então, eu acredito assim que quem mora na favela está acostumado, né? Na nossa região, o que tem lá são roubos de casa, você sai, o fotógrafo sai, anuncia que tá fora, eles entram lá e roubam o equipamento. Sério, cara, tem isso lá? Tem isso, tem bastante isso. Tem muita coisa. Tem um amigo nosso lá, que a gente pôr pra caramba, não vai ter que entrevistar ele, Marcelinho, é dos antigos, assim, da fotografia. Ele ganhou dinheiro demais na época boa da fotografia, assim, naquele início, né? Roubaram todo o equipamento deles. Tem o Daniel Coelho, um amigo nosso, vai fazer freelance pra mim também, bom pra caramba, gosto dele pra caramba. Roubaram todo o equipamento dele. Tem isso, e acidente muito de moto. Nossa cidade lá, o estado é a cidade que mais teve acidente de moto no início do ano, né?
Então você tem essas coisas assim. Favela não tem a favela. A cidade é 350 mil habitantes, a gente não pode considerar favelas. Tem locais mais pobres, mas é todo mundo misturado. Então quem mora naquele lugar mais pobre trabalha no lugar mais rico e não tem riqueza assim que alguém que é super rico, né? Nossa, ele é super rico e aqui só mora rico. Tem alguns pontos pontuais, né? No final, todo mundo na luta, né? É diferente. Pode dizer assim que tem menos desigualdade, né? Que eu acredito que essas cidades maiores haja mais desigualdade, né? Então você tem ali, você anda mais 15 quilômetros, você está em Claraval, Itirapuã, Santo Tomé de Aquino, são cidades de Minas, pequenininhas. Calma, que não tem nada disso. Você anda mais um pouco, tem Restinga pertinho, que é mais fácil chegar em Restinga do que chegar num bairro lá na cidade. Então você tem tudo isso. E tem cidades maiores, Ribeirão Preto, aí vem para Ribeirão Preto, Campinas, São Carlos. Né? Campinas eu já fiz evento. Já fiz evento em Campinas. Campinas eu acredito que já tem ali umas áreas, eu não conheço para poder falar. Campinas tem uns eventos bem bacanas lá. Então, são cidades maiores, com um valor, um custo de vida maior, o pessoal ganha um pouco mais também. Mas é legal, nossa região, para moradia, é uma beleza. Eu acredito que o que você paga R$3.000 lá para morar, R$2.000, R$3.000, é R$1.000, R$900 lá na nossa cidade. Lá. Então, custa baixo bastante. Então, da mesma forma, você não precisa ganhar tanto, né? Porque o peso ali do negócio... Mas é aquilo, né? Quando você começa a querer uma coisa, por exemplo, eu queria fechar muitos eventos, eu queria ganhar bastante dinheiro, e o que o cliente que você almeja espera de você? Aí você precisa mostrar algumas coisas para que você chegue no nível desse cliente, para que ele confie em você e feche com você, certo? Então, por exemplo, se eu morasse ali em uma região feia, né, no Rio de Janeiro, e eu postasse um pouco mais do meu dia a dia, mais da minha vida, esse cliente me vê no Instagram, ele não ia fechar comigo. Então eu preciso aumentar um pouco o nível, né, do meu custo de vida, aumentar onde eu moro ali, um bairro bacana, ter um carro ali ok, né, para eu chegar num evento também com uma certa presença, para que esse nível de cliente feche comigo, né? Então é basicamente assim que funciona. Eu também estou nesse mesmo processo, né? Você falou que tem um Virtus, né? Eu tenho um Virtus. Tem um Virtus também. Aqui o Virtus nem existe, né? Aqui é Mercedes, BMW, aqui Porsche, Tesla, cara. A primeira vez que eu vi um Tesla foi aqui. Meu Uber era um Tesla. Não, aqui na Itália ainda tem os carros são velhos. Portugal é tudo novinho. Só carrão, é coisa incrível. Não, eu chegar aqui e chamar um Uber e o cara vir me buscar de Tesla, eu fiquei indignado. Tesla lá é praga. No Rio de Janeiro nem tem Tesla. Nem tem Tesla. Tesla é só Estados Unidos. Não, e uma coisa incrível, eu tinha, antes desse Virtus, eu tinha 2 Peugeot, um 206 e um 207. Ninguém quer, o pessoal chama a gente de doido. E lá em Portugal é praga. E você tem ali, só que é outro carro, não é o mesmo carro, não é a mesma estrada. Sim. Não é o mesmo combustível, você não tem 32% de álcool, de etanol no combustível, você tem a gasolina pura, né? Então é um negócio muito doido, é uma outra realidade, né? Uma outra realidade. Alessandro, o que você acha do mercado, deficiência de mercado? O que você acha que precisaria melhorar? Você que é um fotógrafo, trabalha com muitos fotógrafos. Na questão da fotografia, na questão dos fotógrafos mesmo. Eu acho que os fotógrafos em si, já tem muita gente que tira fotos boas, né? Acho que o grande problema é a administração. Muito fotógrafo não sabe administrar a empresa. Eu vejo isso porque eu já vi muito fotógrafo cair mesmo, fechar a empresa, aparecer na internet porque o cliente falou mal deles na internet porque eles não entregaram. E essa organização, ela é principalmente o quê? Financeiro. Você recebe hoje um evento que você só vai fazer daqui a um ano. E aí o fotógrafo, ele gasta. E isso não só o fotógrafo, todo mundo que trabalha com eventos é assim. Às vezes o cara recebe hoje, vai gastando, aí chega no mês que é o evento, às vezes você tem 8 eventos naquele mês, 8, 10 eventos naquele mês. E aí você precisa pagar todos os custos.
porque você recebeu um ano atrás, mas o custo você paga no dia. O dia é o quê? O pessoal que vai trabalhar com você, às vezes o álbum que você precisa pagar, porque o cliente te pagou lá atrás. Então você tem todo esse custo. E às vezes em 8 eventos, cara, você vai gastar aí mais de 10 mil reais de custo só de evento, às vezes 15, 20. Então o fotógrafo se enrola com isso. O fotógrafo ele precisa aprender a separar custo, montar caixa. Esse tipo assim, se o fotógrafo aprende essa parte básica de administração, ele já está meio caminho andado. E é difícil de aprender essa parte. Isso é muito difícil de aprender. Eu me dei muito bem com isso, cara, porque lá no começo, quando eu ganhava bem pouco, eu já tinha o costume de guardar dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que pensou assim, cara, eu vou investir, eu vou aprender a investir, vou aprender o que é taxa de juros, vou aprender o que é ação, o que é fundo imobiliário, vou aprender tudo isso, porque eu quero montar uma renda extra que vai me gerar dinheiro ali, eu quero montar um caixa, que é a minha reserva de emergência. Se minha empresa parar hoje, eu consigo arcar com os custos da minha empresa até ela se recuperar, quanto tempo que eu consigo fazer isso? Eu tenho que montar um caixa para isso. E isso te dá liberdade, porque se você sabe que você já tem um caixa, você já consegue se arriscar. E se arriscar o quê? O fotógrafo, às vezes, ele não aumenta a proposta dele porque ele tem medo de não vender, e se ele não vender, ele não sobrevive. Então, quando você já tem um caixa, você já tem um valor que te segura, garantia, né? Você já consegue cobrar mais caro, porque você consegue se manter por um tempo, né? Então, você arrisca mais. E aí, quando você arrisca mais, você consegue fazer, por exemplo, vir para a Itália através de um portfólio, gastar um dinheiro que não é barato você vir para cá. Senão todo mundo vinha, né? Então, quando você tem essa administração, sabe guardar dinheiro, sabe o que fazer com o seu dinheiro, você se dá bem, cara. Por que você escolheu a Itália em vez de outros países? A Itália, cara, quando se fala de casamento é o máximo. Cara, é o ápice. É o ápice. Quando você pergunta para alguém qual é o seu sonho de casar, pergunta para uma noiva, qual é o seu sonho de casar? Se não fosse no Brasil, né? A pessoa vai falar Itália. Se ela não fala Itália, ela fala França, porque França é o país do amor também, né? Mas a Itália, cara, eu vejo casamentos sensacionais aqui. Quando se fala Lago de Como, e também é o pessoal com público aquisitivo muito alto, né? Entrando no detalhe sobre o que os fotógrafos precisam melhorar, não tem essa questão administrativa, mas tem a questão do marketing. Às vezes o fotógrafo ele só quer postar tudo. E aí isso é algo muito importante quando você precisa saber o que você postar, o que você vai postar, quando você vai postar e o que você vai postar vai conectar com o público que você quer atingir. São coisas que eu preciso estudar muito, né? Eu melhorei bastante, mas eu ainda preciso melhorar. Eu acho que os dois pontos, assim, fotos boas as pessoas já tiram, né? E também foto é algo muito artístico, né? Cada um tem seu estilo. Óbvio que tem um estilo que hoje em dia as pessoas buscam mais, mas cada um tem seu estilo. Mas se você conseguir conectar a foto, a administração, né, o financeiro e essa parte de marketing, né, o que você vai mostrar, cara, você estoura. Qual que é a sua idade? Eu tenho 27 anos, sou novo. Tá bem novo. Sou bem novo, cara. Legal. Logo você começou bem cedo, eu comecei com 26 17, né? Essa luta minha. 26. Foi isso mesmo, 26 anos que eu fui pensar em virar um fotógrafo, fazer um curso. Isso já tem quase 10 anos já de... Mas eu sou bem novo, mas eu sacrifiquei muita coisa na minha vida, cara, pra eu conseguir... Tem namorada? Não tem. Não tem filho ainda? Não tem. Hoje é dia dos pais? Eu tenho um cachorro que tá me esperando em casa, cara. Eu tô cheio de saudade do meu cachorro, cara. Essa questão financeira que você falou é interessante, mas é um negócio muito louco. Quando vem de alguém que não tem filho, não tem uma família assim constituída, que depende, né? Então, normalmente Mas isso foi um sacrifício que eu fiz. Foi porque... Você largou da mulher por causa da fotografia? É isso que você quer dizer? Não é isso, cara. Mas, por exemplo... Ela largou você por causa da fotografia? Eu tive 3 namoradas enquanto eu fui fotógrafo. E o problema é que quando você quer se dedicar muito, você tem um objetivo muito grande, você foca muito nisso. E eu tenho um hiperfoco no meu ramo, né? Eu sou o que as pessoas chamam de workaholic.
workaholic, né? Que é viciado em trabalho. É. E eventos você trabalha final de semana. Então, eu sou novo, então as garotas que eu me relacionei eram novas. E as garotas novas, o que elas buscam? Sair, elas querem curtir. Diversão. Final de semana, aproveitar o final de semana. E vai grana, hein? E vai grana. Mas o problema não era mais essa questão financeira. O problema era que eu trabalho final de semana. Como que eu vou acompanhar isso se o meu objetivo é o meu trabalho? E aí as pessoas não entendiam isso. E aí os meus relacionamentos acabaram por causa disso. Largava de você, velho. A gente terminou por causa disso. Direto, mas... Não, a gente terminou. Os relacionamentos acabaram por causa disso. Porque eu precisava trabalhar, me dedicar ao final de semana e eu faço muita coisa. Tem muita coisa que eu não consigo terceirizar. Atendimento eu faço, edição de foto eu faço, né? Então eu preciso fazer os ensaios, os casamentos, finais de semana, montar a agenda. É muito trabalho. Então hoje, qual é o pensamento que eu tenho? A pessoa que vai colar com você, né? Ela tem que ser uma pessoa que vai agregar nesse seu trabalho. Que isso vai te elevar ao seu trabalho e você não vai se preocupar com outras coisas. Então eu sou solteiro, mas eu busco isso, uma pessoa que vai agregar, né? Talvez uma outra fotógrafa, quem sabe, que vai se juntar, ou então alguém que esteja disposto a aprender, ou que vai ajudar em partes administrativas e não exatamente no técnico lá, né? Na fotografia em si. Mas eu sacrifiquei muita coisa, cara. Eu deixei de sair muito na minha vida. Eu perdi ali os meus 20 anos saindo e curtindo muito porque eu trabalhava muito no final de semana. Então, você precisa fazer uns sacrifícios para você atingir alguns lugares. O resultado ele vem do sacrifício, né? Do investimento e sacrifício, né? Eu curti bastante, né, quando eu era novo, mas meu foco maior era o trabalho. Então, eu deixava de fazer muita coisa. É isso, cara. É sacrifício, não tem muito o que fazer. Você já achou uma fotografia que você gosta, né? Um jeito de fotografar? Seu Instagram é muito bonito. Obrigado. Qual que é o caminho que você vai seguir aí, já que você está procurando essa parte internacional, está aqui na Itália? Eu sempre quero algo que eu ainda não atingi, né? Eu quero sempre algo novo. Meu objetivo era vender casamentos, eu comecei a vender casamentos. Eu comecei a querer fazer casamento em outros estados, eu comecei a fazer casamento em outros estados. Mas o meu objetivo sempre foi sair do país. Antes de eu vir para a Itália, eu não tinha ido para fora do Brasil, né? Mas o meu sonho era o quê? A fotografia vai me levar. Eu profetizava isso, a fotografia vai me levar. Tanta coisa que eu não fiz na minha vida que eu pensava, a fotografia vai me levar. E me levou. Hoje eu estou aqui na Itália, né, graças ao meu trabalho, eu sou muito grato a isso, né? Mas o meu objetivo é, com esse material, começar a fazer mais casamentos fora, porque eu gosto muito do Rio, eu gosto muito do Brasil, mas eu quero sair do Brasil. Eu não quero ficar lá, né? Não é porque eu nasci lá que eu tenho que ficar lá a minha vida inteira. Eu quero fazer casamentos pelo mundo, igual o Sam, né? O Sam, que, cara, ele Uma história magnífica. Não sei se o Instagram permite, quer dizer, o YouTube permite falar, mas aí tu bota um pi lá depois. O Sam é foda. Pô, ele faz casamento em país pra caramba. E meu objetivo é isso, cara, é fazer casamento, rodar o mundo. Eu quero conhecer muitos lugares no mundo e a fotografia vai me levar e eu tenho certeza disso. Não, você já tá no caminho, já trouxe, né? Você aqui. Já trouxe aqui. Já trouxe aqui. É só colocar já colocou o pezinho, né? É só continuar caminhando aí que vai aparecendo, né? Eu acredito que quando as pessoas são boas, né? Eu sempre falo isso, quando as pessoas são boas, né? E dedicadas, com um trabalho legal, as coisas acontecem. Uma hora acontece ali no tempo certo, né? E o casamento internacional, ele é o ápice que um fotógrafo de casamento pode atingir. Porque o cara, o noivo e a noiva te contratar de outro país para chamar para o país deles, é porque eles preferem a sua fotografia do que do país inteiro que eles estão. Então eles trazer de lá é o ápice para mim, é o ápice. Tipo assim, no momento que eu consegui fazer isso, todo mês eu ter ali uns eventos internacionais, eu vou estar muito grato com o meu trabalho. Eu já sou muito grato com o meu trabalho, né? Mas como eu falei, eu sou workaholic, então eu sempre quero mais, né? É isso, cara. Quando eu conseguir atingir isso, eu chego no ápice. Esse é o caminho. Quer deixar uma mensagem pros iniciantes? Você que já tem propriedade para falar, já conseguiu achar a fotografia. O que é mais difícil é achar um estilo que você gosta. Sim. É achar nossa, essa aqui eu me achei, me encontrei. Eu acho que você precisa fazer alguns sacrifícios na sua vida, mesmo se você for jovem, né? Você vai precisar sacrificar algumas coisas, mas eu recomendo que você acompanhe muitos fotógrafos bons e que você
primeiro tente trabalhar com eles, porque você conseguir ali fazer um freela, ver como que a pessoa trabalha, você vai conhecer muitos estilos até você encontrar o seu, né? Eu trabalhei com muita gente para encontrar o meu estilo e hoje eu me dou bem com o meu estilo porque eu trabalhei com muitas pessoas, né? Eu tenho minhas referências, as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu nunca trabalhei, mas que eu sigo no Instagram e eu vejo que, cara, esse aqui é um caminho interessante, eu posso me inspirar nisso daqui. Então eu acho que as pessoas elas precisam se sacrificar um pouquinho, né, para atingir um patamar alto e elas precisam de boas referências. Legal. Eu sempre trago, né, fica bem enjoativo, falar assim que da minha história, né, o que eu vivi, né, ainda não contei ainda completamente, assim. E hoje eu posso falar que é possível. Eu não acreditava que era possível você atingir, vindo de onde que eu vim, com a história que eu tenho, né? E é possível você tá aqui em Roma, né? É possível em qualquer lugar do mundo. Não precisa, né? Seria bom, mas não é necessariamente a língua ou a grana. A grana você faz sacrifícios, né? E vai adaptando ali, igual casar. Quando eu casei também, eu não lembro de onde saiu a grana, tanta grana que os casais gastam, que eu gastei, que os casais gastam, né? E pagam o casamento. Tipo, no espaço de 1 ano, 2 anos, de onde saiu esse dinheiro? Se você perguntar, muitos deles não sabem. Não sabem. Então, com uma viagem internacional, algum trabalho internacional, ou alguma coisa direcionada... Prego. Alguma viagem internacional ou algo que a pessoa almeja demais, é questão de fazer o que é necessário, né? É o sacrifício ali e focar e dar certo. Deixa seu arroba pro pessoal te seguir. Meu arroba é Ale Santos Fotógrafo. Vai saber que eu sou do Rio porque a foto é o Cristo atrás de mim. Legal. É bem característico. Eu vou ter que alterar minha foto lá. Eu ainda não consegui editar ainda para alterar minha foto. Isso é uma mudança, eu tenho que alterar lá. Vou mudar também meu Instagram. Já estou decidindo aí qual rumo que eu vou tomar. Segue lá, Jarbas Duarte Oficial, pela Lente Fotografia do Patrick, meu parceiro de podcast. Pão duro. Vão gastar dinheiro para estar aqui com nós, seu safado. E o cachê do cinegrafista? O cinegrafista é o Marcelo. O Marcelo tem uma fotografia documental. Ele que levou a fotografia documental para nossa cidade. Ele que bacana. Descobriu. Eu não falei para ele assim diretamente ainda não, mas eu cheguei a seguinte conclusão, que ele descobriu esse estilo, né? Trouxe esse estilo para nossa cidade. E hoje a gente trabalha super bem a turma, mas nesse estilo documental. E foi ele que levou, pode falar com propriedade, foi ele que levou para nossa cidade essa fotografia. E hoje ele está ajudando a gente no podcast, ele é o cinegrafista, o técnico de som, é o técnico de imagem, é tudo você pensar, é o fotógrafo, e faz tudo lá. Eu hoje aqui, ele vai ter que me pagar a parte dele, safado. Agradecer os patrocinadores de novo, Telefoto, Requinte Cadernação, Café Larré, lá no Rio. Procura lá, Café Larré. Café Larré? Larré. Top, hein? Muito bom. Vou procurar. Eu esqueci o restante das coisas lá no Airbnb que eu tô, mas os outros podcasts vai ver a embalagem do Café Larré. Beleza? Então, fica com Deus, pessoal. Direto de Roma. Amanhã eu tô pegando um voo de volta. Hoje é 8/8/2026. Então, se você tá vendo esse podcast num futuro próximo, saiba que a gente está aqui e talvez no momento que você está vendo a gente já esteja em outro país aí, que é essa a minha ideia, tá entrevistando grandes fotógrafos pelo mundo. Beleza? Beleza. Fico feliz de ter participado. Obrigado. Foi um prazer, exato. Top demais. Te espero no Rio, no dia que você quiser visitar lá, pode dar uma alô. Só tem que conseguir grana para ir lá. Que isso? A grana é difícil. O resto, de boa. Depois que eu vim para a Europa, fica mais fácil lá agora. Depois que veio para a Europa, o Rio de Janeiro tá do lado. Ele tá do lado. Vou lá no Rio, mulher. Eu falo pra mulher, vou lá pro Rio, vamos. Minha meta... Curtir a praia do Rio de Janeiro. Minha próxima meta é essa, né? É conseguir carregar eles, né, também.
Beleza? Ale, brigadão mesmo. Foi no coração, Prazerzaço, cara. cara. Isso aqui, ó. Um dia a gente vai lembrar disso aqui. Com No certeza. dia que nós... Bom, passando tempo. Ela falou, e aquele dia que a gente fez aquele podcast? Gravamos um podcast lá na frente na do frente. Coliseu. Aí os caras falaram, mas vocês é foda mesmo, hein?